Você está correndo pela rodoviária com 20 malas procurando seu ônibus. Você não pode perdê-lo, o próximo vai sair no ano que vem. Finalmente, você encontra o ônibus certo e conhece outros 19 passageiros, com os quais viajará por 18 países nos próximos 70 dias. Uau, tem um banheiro nessa coisa? O novo ônibus de luxo fará sua primeira viagem de 20 mil quilômetros da capital da Índia, Nova Delhi, até Londres, no Reino Unido, em 2021. Será uma viagem com paradas dividida em 4 trechos pela Ásia e Europa e operada por uma empresa de turismo indiana. Cada etapa terá duração de 12 a 22 dias e elas podem ser reservadas de forma independente. Os passageiros poderão visitar os pontos turísticos do Sudeste Asiático, a Grande Muralha da China, a Rota da Seda na Ásia Central, o Deserto de Gobi e as maiores cidades da Europa. Visitas guiadas, refeições e estadias em hotéis estarão incluídas na tarifa de ônibus de $20 mil. Serão vendidas apenas 20 passagens para a jornada completa, mas não se preocupe, se você não puder ir, o ônibus seguirá o mesmo trajeto de volta logo após chegar a Londres. Eu quero ver o ônibus passar pelo Canal da Mancha. Em meados do século XX, as rotas de ônibus da Europa para a Ásia eram uma coisa comum. Em 1968, o empresário australiano Andy Stewart fundou uma empresa de turismo que fazia a maior rota de ônibus do mundo. Um ônibus luxuoso de 2 andares viajava entre 3 continentes, conectando Austrália, Reino Unido e Índia. O ônibus apelidado de Albert partiu em sua primeira viagem em 8 de outubro de 1968, de Martin Place, em Sydney, Austrália. Havia apenas 14 passageiros a bordo, incluindo o próprio fundador da empresa. O veículo luxuoso tinha uma sala de jantar separada, um deck de observação e camas individuais, bem como aquecimento e sistema de música, e o chão era forrado de carpete. Uma viagem de Londres a Calcutá custava cerca de $3 mil no valor de hoje, e a viagem de Sydney a Londres era 2 vezes mais cara. Albert chegou a Londres após 132 dias de viagem, em 17 de fevereiro de 1969, e iniciou sua viagem de volta logo depois. Ao longo de 8 anos, ele completou com sucesso 16 viagens, fez 150 cruzamentos de fronteira e se aposentou em Londres. O voo direto de Singapura para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, é o mais longo voo comercial sem escalas no mundo. Cobre cerca de 15.300 quilômetros em 18 horas e 40 minutos. O avião não tem classe econômica, mas 67 assentos na classe executiva e 94 na econômica premium. O voo comercial regular mais curto do mundo dura apenas 90 segundos, portanto, nenhum serviço de bebidas, desculpe. Abrange 3 quilômetros entre as ilhas escocesas de Westray e Papa Westray, na costa norte da Escócia. Funciona há cerca de 50 anos e conta com 3 pilotos regulares. O voo é utilizado principalmente por professores, alunos de escola e outros locais, além de turistas que aqui viajam apenas para isso. Ei, acho que passar pela segurança leva mais tempo do que o voo. O cruzeiro contínuo mais longo do mundo dura 245 dias ou 8 meses. O Viking Sun's Ultimate World Cruise começa em Londres e viaja ao redor do mundo por 6 continentes e 111 portos antes de retornar à capital do Reino Unido. Tem espaço suficiente para 930 passageiros, mas apenas cerca de 50 podem pagar $90 mil por toda a viagem. Os outros fazem trechos menores do percurso. A cidade alemã de Wuppertal tem uma longa rede de trens suspensos, contando 13 quilômetros. A viagem por todas as suas 20 estações leva 35 minutos a uma velocidade máxima de 60 km por hora na altura de um prédio de 3 andares. Funciona desde 1901 e transporta mais de 65 mil pessoas diariamente, sem engarrafamentos. No Camboja, trens de bambu chamados nori transportam cerca de 1 dúzia de passageiros, gado ou produtos e outros bens entre pequenas aldeias. Um nori consiste em uma única plataforma queen size e um cortador de grama ou motor de barco que permite acelerar a até 40 km por hora. Quando 2 noris se encontram em um único trilho, o mais leve para, os motoristas e passageiros descem e o removem do trilho e deixam o maior passar. Em seguida, eles o colocam de volta no trilho, tudo em menos de 1 minuto. As escadas rolantes em todas as estações de metrô em Delhi têm um recurso exclusivo de proteção para saris. Ele rastreia roupas femininas tradicionais, saris com pontas soltas, e evita que se prendam nas escadas em movimento. Há uma rota de trem na Tailândia que passa direto por um mercado. A linha de trem do mercado Mae Klong existe desde 1905. O trem se move bem devagar e os vendedores o ouvem muito antes de ele chegar.
Assim, rapidamente removem cestas de mercadorias, tendas e guarda-chuvas dos trilhos. O trem passa 8 vezes por dia, tão perto que você pode alcançá-lo com as mãos. Assim que passa, o mercado volta aos trilhos. Uma das atrações turísticas mais populares em Madeira, Portugal, é o Monte com seus carros de cestos. Já foi o principal meio de transporte público de descida, começando na década de 1850. O passeio no carro de cesto, preso a 2 corredores de madeira, leva 10 minutos. Há 2 motoristas vestidos de branco com chapéu de palha e sapatos com sola de borracha. Eles usam os sapatos para dirigir e frear o carro de cesto, que acelera até 50 km por hora. A maioria dos aviões é pintada de branco para mantê-los frescos. O branco reflete a luz do sol como nenhuma outra durante o voo e na pista. O branco não desbota e é possível ver qualquer falha nele mais facilmente. Também torna o avião mais leve, o que significa que ele usa menos combustível, é mais barato para voar e mais fácil de vender, pois você pode simplesmente colocar um novo logotipo nele. O japonês SC Maglev é o trem mais rápido do mundo. SC significa supercondução, que não necessariamente descreve os condutores humanos do trem coletando passagens e fazendo anúncios. O trem usa levitação magnética enquanto se move silenciosamente acima dos trilhos a uma velocidade de 600 km por hora. A equipe leva apenas 7 minutos para limpar totalmente o interior dos vagões, assentos, banheiros e lavabos, e o processo se tornou um show para os turistas. Bom, talvez eles sejam supercondutores. 40% do sistema de metrô da cidade de Nova York está acima do solo. Se você retirar e alinhar todos os trilhos do metrô, será o suficiente para cobrir a distância entre Nova York e Chicago. O metrô de Nova York também é o maior sistema de trânsito rápido do mundo em número de estações, com 472 estações em operação. Originalmente, globos verdes na entrada do metrô marcavam as estações abertas com uma cabine de venda de passagens aberta dia e noite. Globos amarelos sinalizavam estações abertas com bilheterias em tempo parcial. E globos vermelhos, estações fechadas o tempo inteiro, sem venda de passagens, funcionando apenas para a saída. Agora, as entradas com globos vermelhos significam estações fechadas à noite, e as com globos verdes estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os globos amarelos agora são história. Há um funicular subterrâneo em Istambul, na Turquia. Abrange 1,6 km e uma diferença de altura de 60 metros entre a beira-mar e o famoso calçadão de pedestres de Istambul. O funicular foi inaugurado em 1874 e é o segundo metrô mais antigo do mundo, depois do metrô de Londres. Tornou-se tão popular que outra linha foi aberta nas proximidades. O trem mais longo do mundo, que funciona em uma base permanente, consiste em cerca de 200 vagões e se estende por 2,5 km. Ele conecta um grande centro de mineração de ferro com uma cidade portuária na Mauritânia. A viagem dura de 16 a 20 horas, dependendo da carga do trem. É perfeitamente normal que moradores e turistas pulem no trem de ferro e passem a noite entre o minério de ferro. O maior avião do mundo é o Antonov AN-225. Ele foi projetado para transportar um avião espacial e propulsores de foguetes. Sua envergadura tem em extensão a altura da Estátua da Liberdade e a aeronave conta com 6 motores enormes. Seu peso máximo de decolagem é de 710 toneladas ou 6 baleias azuis. Islândia, Malta, Chipre, Butão, Andorra e Catar são apenas alguns países que não têm uma rede ferroviária. Em alguns casos, é porque a construção custaria muito caro. Outras razões são as más condições meteorológicas e a enorme popularidade dos carros. O pior engarrafamento do mundo aconteceu na National Highway 110 na China em 2010. Durou 12 dias e se espalhou por 100 quilômetros, com carros circulando 1 quilômetro por dia. Milhares de motoristas tiveram que sobreviver com macarrão instantâneo e água 10 vezes mais caros que o normal. O motivo do congestionamento? Caminhões pesados transportando materiais de construção para Pequim, para construir novas estradas e facilitar o tráfego. Irônico, não? Os ônibus escolares são amarelos porque essa cor imediatamente chama sua atenção como nenhuma outra. Os cientistas descobriram que é muito mais provável localizar um objeto amarelo do que o mesmo objeto pintado de vermelho, mesmo que não esteja na sua frente, com sua visão periférica. Isso torna o amarelo a opção mais segura. Ei, é por isso que quando estou no mercado procuro as bananas primeiro. Na década de 30, alguns aviões possuíam beliches superiores e inferiores com colchões, travesseiros e lençóis e cortinas para maior conforto. As janelas eram muito maiores do que nos aviões de hoje. Havia mesas de verdade com refeições servidas em pratos finos de porcelana.
O entretenimento a bordo podia incluir apresentações ao vivo de cantores e músicos ou filmes exibidos em uma tela enorme. O menor carro do mundo, o Pio P50, existia na década de 1960. Era tão largo quanto 1,5 passos e tinha cerca de 3/4 do comprimento de uma geladeira padrão de um lado ao outro. Ele tinha um único farol e não podia dar ré. A única maneira de virar era usando a alça na lateral. Devia ser ótimo para lidar com vagas de estacionamento apertadas.